portal de notícias Barbacena Online, aqui no canal BOL, vai conversar com a doutora Leonor de Oliveira, que é médica cardiologista aqui na cidade de Barbacena. O assunto que nós vamos conversar com ela é sobre hipertensão. Doutora Leonor, seja bem-vinda aqui no canal BOL. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço o convite. E como cardiologista, vai ser muito bom conversar com você sobre hipertensão arterial, para a gente divulgar mais e mais informações a respeito de um tema tão importante. Pois é, doutora. Então, a primeira pergunta é exatamente, né, de forma esclarecedora, o que é a hipertensão arterial? A hipertensão arterial, ela é uma doença crônica não transmissível e muito prevalente. E a gente define a hipertensão arterial quando os valores da pressão estão maiores ou iguais a 140/90. E é uma condição muito frequente. Pra você ter ideia, 31%, em torno de 31% da população global tem hipertensão arterial. Isso quer dizer o quê? Que em cada 10 pessoas, num grupo de 10 pessoas, 3 pessoas ou estão tratando da pressão arterial ou têm esses valores acima de 140/90. Perfeito. Interessante, realmente, esses números colocados, né? Agora, é possível a pessoa perceber, né, os sintomas quando ela está hipertensa? Como é que funciona isso no sentimento da pessoa? Isso é um grande problema, porque a hipertensão é uma condição frequentemente assintomática. Então, às vezes, as pessoas têm a sensação de cabeça doendo, pescoço doendo, dor na nuca, mal-estar, tontura. Nem sempre isso está relacionado com a hipertensão, porque, na maior parte das vezes, ela é assintomática. E aí que está o problema, porque isso pode levar a doença, com o passar do tempo, não sendo cuidada, não sendo adequadamente tratada, o paciente pode ter alterações graves em órgãos que a gente chama órgãos-alvo, que são o coração, os rins, o cérebro, né, os vasos, né, e principalmente com complicações graves com o passar do tempo, sabe? Agora, quando a senhora fala em complicações, né, ainda mais passando o tempo, existe problema cardíaco, né? Eu gostaria que a senhora falasse para a gente sobre esses riscos cardíacos. Então, quando compromete o coração, né, o que que o paciente pode ter? O que que pode advir disso? Insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca, infarto agudo do miocárdio e, inclusive, o paciente pode ter morte súbita cardíaca por complicações de uma hipertensão não controlada, né? Aí nós falamos dos órgãos-alvo, né? Por exemplo, no cérebro, o paciente pode ter o acidente vascular cerebral, tanto isquêmico, por isquemia, ou por sangramento, que é o hemorrágico, né? E uma condição muito associada à hipertensão de longa data não tratada é a demência vascular. Então, o paciente pode começar a desenvolver alteração de comportamento, de memória, de cognição, que a gente fala, e não ser a doença, a demência senil, a demência de Alzheimer, e sim a demência vascular, por uma doença que poderia ser, quando bem cuidado, não trazer esse tipo de complicação a longo prazo, né? Outra coisa, Ricardo, você falou do coração, os rins são muito afetados pela hipertensão arterial. Então, o paciente pode ter doença renal crônica e chegar a um ponto de ter que fazer hemodiálise, né? E nos vasos, como nós citamos, o paciente pode ter uma doença arterial obstrutiva periférica, que são aqueles pacientes que têm dor ao caminhar, aquelas dores na panturrilha, na batata da perna. Às vezes o paciente anda 100 metros e começa a ter dor na perna, na batata da perna, pode ser um sinal de oclusão arterial periférica, que a hipertensão também está relacionada com esse tipo de acometimento. Perfeito. Doutora, bom, então é interessante a gente saber se quando, né, tomar medicamento, isso vai fazer com que haja um controle dessa hipertensão? É possível isso? É possível, sim, ela é uma doença crônica, sim, ela é uma doença que não tem cura na maior parte das vezes, mas ela é uma doença que a gente tem um controle e a gente pode conseguir trazer esses níveis pressóricos, a gente consegue trazer com tratamento para os níveis normais, os níveis de pressão, e evita essas complicações a longo prazo. Agora, você falou de fatores de risco, né? A gente tem vários fatores de risco para poder desenvolver, o paciente desenvolver hipertensão. Alguns deles não são modificáveis, por exemplo, a hereditariedade de 30% a 50% dos pacientes podem ter hipertensão arterial por causa de fator genético.
Então, isso não tem como a gente mudar, né? Então, nesses casos, esse paciente, a gente fala assim, o paciente fala, mas eu tenho pressão alta, será que eu tenho uma outra doença que está provocando essa hipertensão? Nem sempre, de 30% a 50% pode ser hereditário, né? Outra questão é, por exemplo, a idade do paciente. A idade do paciente, à medida que a gente vai envelhecendo, os vasos vão ficando mais enrijecidos e isso pode trazer hipertensão. Outra coisa é o sexo. Assim, ó, nos homens mais jovens, quando a prevalência da doença, quando a pessoa tem menos idade, é principalmente nos homens. Mas a partir de 60 anos, a prevalência aumenta mais nas mulheres. E a gente sabe que a partir de 60 anos de idade, mais de 65% das pessoas vão ter a pressão alta, viu, Ricardo? Aí você me fala, mas então como é que nós vamos tratar desse paciente para ele ficar bem, né? Para ele ter um envelhecimento saudável, né? Nem sempre é necessário tomar medicamento. Tomar medicamento, a gente fala que é muito fácil. Você acorda, toma lá seu remédio, de tarde toma seu remédio, mas a implementação de mudança de estilo de vida, isso é muito difícil, né? Mudar hábito é muito difícil, né? Então, nem sempre é preciso tomar remédio, mas a gente tem que cuidar dos fatores de risco. Por exemplo, adquirir hábitos alimentares mais saudáveis, né? Diminuir a ingestão de sal, aumentar a ingestão de potássio, né? Para você ter uma ideia, o ideal é que a gente consuma no máximo 2 gramas de sódio por dia. Isso corresponde a 5 gramas de sal de cozinha. E a gente sabe que quando a gente faz o uso de alimentos processados, a gente aumenta muito a quantidade da ingestão de sal na nossa alimentação diária, né? E a gente sabe que suplementar potássio pela alimentação, não é com medicamento, com alimentação, a gente reduz o nível de pressão. Aí você pensa, mas como é que eu vou fazer isso no meu dia a dia? Qual que é a receita, né? O ideal é usar o quê? Por exemplo, couve bem escura, né? Tomate, feijão, banana, laranja, melão, são coisas muito acessíveis na nossa alimentação que a gente consegue com isso diminuir a pressão. Então, nem sempre é tomar remédio, né? Nem sempre é tomar remédio. Inclusive, a senhora já até me falou alguma coisa, né? Porque além de tomar o medicamento, né, o que mais pode ser feito para melhorar a questão da pressão arterial? Então, passa pela alimentação, né, doutora? A senhora já começou a Sim, falar para a gente a respeito. sim. Então, assim, eu estava te falando dos fatores de risco, os que não são modificáveis são a genética, a gente não muda de família, né? Não tem jeito, a idade e o sexo. Isso a gente não tem como interferir. Mas os outros fatores de risco são modificáveis. Aí, entre eles, tem alimentação, né? A atividade física regular é muito importante. Então, a gente sempre aconselha os pacientes a fazerem, no mínimo, 150 minutos por semana de atividade física. E não precisa ser uma atividade física vigorosa, não, uma atividade física moderada. Caminhar, praticar natação, ciclismo, né? Corrida. Então, desde que tenha uma regularidade, que seja no mínimo 150 minutos por semana, isso interfere de maneira positiva no controle ou na prevenção da doença, né? Outra Nesse, coisa é... Oi? não, Desculpa, não, Ricardo. nesse caso, que a senhora está falando até da atividade física, não dá para ser aquela atividade física que só faz no final de semana, não. Precisa ter mais regularidade, Não. né? Regularidade, frequência, regularidade, né? E outra coisa, tem pessoas que caminham já há muitos anos e se mantêm naquele mesmo ritmo de atividade física, então, se ele não tiver nenhuma condição que impeça de aumentar, de progredir, para sair dessa zona de conforto, de ficar sempre andando naquele mesmo ritmo, né? Então, ele deve aumentar a intensidade do exercício, fazer isso com frequência e, principalmente, como você falou, com regularidade, né? Regularidade. Sim. Mas a senhora ponderava outra coisa, né? E eu acabei interrompendo, desculpa, mas Não, de jeito nenhum. É porque são muitas coisas e eu sou muito entusiasmada, porque eu falo assim, ó, eu ainda falo com os pacientes, não, se vier para tratar da pressão comigo, a gente vai conseguir. Se você me ajudar, a gente consegue, né? Então, assim, porque outros fatores, por exemplo, obesidade, sedentarismo, né? Sedentarismo e obesidade e atividade física, eles andam ali bem entrelaçados, né? Então, o paciente que não pratica atividade física, ele, por ser sedentário, ele corre risco de ficar obeso, né? Então, a obesidade, ela está diretamente relacionada com o nível de pressão arterial. Então, o sobrepeso, a obesidade, e com isso, se o paciente muda a atitude dele do dia a dia,
do hábito de vida diário, ele consegue um controle melhor se ele diminuir peso, se ele passar a fazer atividade física. Isso tudo é uma forma de tratar da hipertensão sem precisar de tomar remédio, tá certo? Quando a gente fala, né, em atividade física, ela está realmente relacionada à obesidade, porque quando se coloca uma atividade física regular, acaba conseguindo também a redução de peso. Com Sim. isso, doutora, a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: eu conseguindo manter uma atividade física regular, conseguindo segurar a boca, porque não é fácil, depois de uma certa idade, a gente já não tem um metabolismo tão rápido, mas a gente conseguindo manter o peso, ou até, né, dependendo da situação, até cair um pouco, mas mantendo o peso. Isso é bom para o coração, é bom para a hipertensão, ou isso ajuda, mas não é só isso, precisa de mais alguma coisa ainda? Não, isso faz parte, é um dos pilares no controle mesmo da mudança de estilo de vida para controle das doenças mesmo, não só da hipertensão, mas como do diabetes, da obesidade, que é uma doença por si, né? Per si ela já é uma doença, então isso é Uhum. importantíssimo. E aliado a isso, a gente sabe, assim, teve até um estudo brasileiro, para você ter ideia, que a gente mora num país tropical e que é fácil, a gente tem áreas livres, abertas, né? Com uma temperatura muito agradável. Um estudo brasileiro mostrou que mais de quase 50%, 44,8% da população brasileira, ela não faz atividade física da forma como deveria. Então, para você ter ideia que isso, implementar esse tipo de hábito de mudança é bastante difícil, mas que funciona, tem efeito benéfico para a saúde da população em geral, tá certo? Agora, falando em outros fatores de risco, não só esses, mas a gente tem, por exemplo, o consumo excessivo de álcool, né? Isso tudo faz aumentar a pressão arterial. A gente nunca estimula ninguém a tomar bebida alcoólica, mas quando a gente tem que restringir o uso, a gente sempre orienta, olha, não deve ser mais do que 30 gramas de álcool por dia. E aí, fala assim, mas como é que é isso? Como é que eu sei disso, né? No máximo, 600 ml de cerveja, que é uma garrafa de cerveja, 250 ml de vinho ou 60 ml de bebida destilada, como vodka, aguardente, né? Mas isso para os homens de peso normal, porque para as mulheres é metade da dose e para os homens de baixo peso também, né? Então, se o paciente tiver que fazer uso da bebida alcoólica, se isso não for fácil da gente abolir, a gente tem que orientar, inclusive, na quantidade mesmo, né, do uso de álcool. E você falou de remédio, né? Remédio tem o lado bom e o lado ruim, né? Então, tem alguns medicamentos que, inclusive, fazem aumentar a pressão. Anti-inflamatórios, a pessoa está com uma dor no joelho, dor na perna, e vai lá e toma um anti-inflamatório e fica fazendo uso disso com muita frequência. O anti-inflamatório faz aumentar a pressão. Alguns antidepressivos, anticoncepcional, às vezes faz aumentar a pressão, né? Então, os medicamentos também, eles têm que fazer parte da nossa avaliação. Quando o paciente vai nos consultar com a gente, fala, olha, você usa remédio, né? Que tipo de remédio que usa? Para saber se não está tendo uma interação dessa medicação com o aumento de pressão. Realmente você tem razão. Sempre é perguntado, né? Você toma algum medicamento? Você toma alguma coisa? Toda vez que a gente vai consultar, então agora eu entendi o motivo. É para ver se esse medicamento está causando algum um efeito colateral em relação a isso. A senhora Sim. comentou a respeito do álcool, e uma outra coisa que eu acho que também deve ser preponderante é o tabagismo, né, doutora? Sim, sim, o tabagismo é um fator de risco para a doença cardiovascular como um todo, para a doença cardiovascular, para a neoplasia, né, para os cânceres. Então, a gente sempre tem que estimular o paciente, aí não é reduzir o uso, não, é abolir o uso do cigarro, né? Então, Uhum. o tabagismo ele deve ser desestimulado na sua totalidade. E também não é só a pessoa por si, ela, por exemplo, existe o tabagismo passivo, é aquele que convive em ambientes ou com pessoas que fumam, né? Então, a gente tem que sempre falar, não, isso definitivamente não pode, né? Então, tem que desestimular o uso na sua totalidade. Diminuir, mas eu não consigo parar de fumar, vou diminuir? Então, nós vamos combinar, vai diminuir, mas vai parar, né? Porque eu sempre falo, olha, se você não parar de fumar, o cigarro te para. Uma hora ele te para, porque as complicações são muito graves, né?
Claro. Agora, doutora, a última pergunta, então, é sobre o álcool ainda, né? Que a senhora já comentou e tudo, e a gente lê muita coisa, e às vezes até é induzido. As pessoas dizem assim: ah, o vinho é bom para o coração, o vinho ajuda, né? E aí eles condenam, às vezes, as bebidas destiladas, outros vêm e falam que é bom e tudo. Então, assim, eu imagino, e a senhora até já me falou, que o álcool não é bom para a saúde, claro, né? Então, existe essa ideia de desestimular o uso de álcool, assim como desestimular o tabagismo, que você também já explicou, e foi muito perfeito a colocação. Mas sobre o vinho especificamente, que é uma coisa que eu escuto muitos meus amigos dizendo: ah, não, vamos tomar um vinho porque o vinho faz bem para o coração. E aí, doutora, me conta um pouquinho sobre isso. Na verdade, o vinho, a história do vinho, ele tem umas substâncias que são os flavonoides, né? Então acaba aumentando o colesterol chamado colesterol HDL, que é o colesterol bom, né? Então, se, igual eu te falei lá, 250 ml de vinho por dia, isso não vai interferir no descontrole ou no aparecimento da doença que é a hipertensão arterial. Só que a gente não estimula, Ricardo, ninguém a beber para poder aumentar esse tal de HDL, sabe? Então, o HDL, uma forma de aumentar é fazer atividade física. Como é que eu quero que aumente? Faça atividade física, faça usar uma gordura boa, né, que é do azeite de oliva, usar uma dieta mais adequada, mas se tiver que usar, até 240 ml por dia, isso não vai interferir no controle da pressão arterial. Agora, eu gosto de tomar meu vinho, todo dia eu tomo meu vinho. Isso, se for um hábito pessoal, não vejo mal nenhum do paciente fazer isso e continuar tratando da sua doença, né? Mas beber para ficar bom do coração não justifica, não, viu? Então vamos lá. Olha, a garrafa de vinho, gente, tem 750 ml. Você tem que tomar ela em 3 dias, está combinado? Tá dado o recado. Não foi Tá dado o médico que recado. falou, viu, gente? Eu sou formado em outra área. Senão o pessoal, só o médico falou: não, não foi, não. É verdade, é verdade. Então, assim, são coisas muito importantes, são, às vezes, pequenas mudanças que a gente faz no nosso hábito, né, que vem passando, às vezes, da história da nossa família, né, que passa de pai para filho, vira um hábito com os amigos, né, mas, assim, são pequenas mudanças que, incorporadas no nosso dia a dia, vão trazer uma saúde melhor para a gente, né? Então, a gente tem que pensar a longo prazo, né, Ricardo? Como é que eu quero estar amanhã, né? Então, essa qualidade de vida que a gente busca, ela passa exatamente por isso, por uma alimentação saudável, por controle de peso, por não fumar, né? Por fazer atividade física. E uma coisa muito importante é o controle da espiritualidade, né? A espiritualidade, ela transcende a religião, a religiosidade, né? Ela está lá nos nossos comportamentos, né, nas nossas atitudes, nos nossos valores. Então, se você consegue trabalhar isso de forma que você tenha um equilíbrio nisso, você vai ter boa saúde, seguramente. Perfeito, doutora. Muito sábia a sua colocação. Gostaria de agradecer a sua participação conosco aqui no quadro Saúde em Foco. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, eu gosto muito de falar com vocês, estou sempre à sua disposição, viu? Grande abraço, Ricardo. Muito obrigado. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.